bispo emérito de Santo André, Dom Nelson Westrup, está completando 80 anos de idade e está ganhando um presente muito bonito, um livro biográfico, escrito pela nossa convidada de hoje, a irmã Maurinéia Aparecida dos Santos. Maurinéia, que legal, um livro para Dom Nelson. Exatamente, senhor Ademir. E foi uma ideia muito brilhante, sabe? Eu gostei muito, assim, senti que foi uma inspiração de Deus para que eu pudesse escrever, porque o Dom Nelson tem uma trajetória de vida muito rica, muito ampla e que valeria a pena que muitas pessoas conhecessem essa vida, essa história dele. E um livro, eu acho uma coisa tão preciosa, né? Você retratar ali, colocar em palavras, juntar as palavras, organizar e escrever a história de alguém. Então isso eu fiz com muita alegria. Não chegou um ano de trabalho, né, de coletânea dos fatos, do histórico, de toda a vida dele até o momento, até a atualidade, 80 anos de vida, e está tudo ali expresso no livro, com várias fotos também. Como é que está o Dom Nelson hoje? Olha, graças a Deus, Ademir, Dom Nelson está muito bem de saúde. Ele tem uma disciplina, eu acho que por conta dessa disciplina pessoal de vida dele, ele consegue ter uma qualidade de vida excelente. E o Dom Nelson é um leitor assim assíduo. A maior riqueza do Dom Nelson é a sua biblioteca. Ele devora os livros. Então ele lê muito, estuda muito, prepara muito bem as suas homilias, as suas palestras, as suas falas. E isso faz com que o Dom Nelson tenha uma saúde mental excelente, uma lucidez maravilhosa e também uma saúde física, graças a Deus, bem boa. Ele continua morando em Santo André? Em Santo André, na rua 1º de Maio, bem no miolo, bem no centro. Pertinho da catedral. Super perto. Uma coisa interessante, que não foram tantos bispos nesses anos todos da diocese, mas todos tiveram uma relação direta com a ABC. Eu lembro que o Dom Jorge Marcos Oliveira morava aqui, ficou aqui, faleceu aqui. O Dom Cláudio, não. O Dom Cláudio, ele realmente fez um voo muito mais alto, mas ele está sempre presente. Sempre, sempre. Dom Décio está sepultado aqui, Dom Nelson morando aqui e agora o Dom Pedro. Exato. E o Dom Nelson, ele foi bispo em São José dos Campos, mas a sua última diocese foi Santo André. Então ele é emérito de Santo André e ele escolheu morar na sua diocese, onde ele é emérito. E ele tem um carinho muito grande pelo ABC, pelos padres, pelo povo aqui. Se identificou muito rapidamente com a população do Grande ABC. Tá certo. Eu estou aqui com um livro de Dom Nelson, é a tese de doutorado dele. Isso. O Fundamento da Moral no Pensamento de Miguel Frederico Chaca. Roma, 1982. Esse trabalho foi uma das fontes suas nesse livro. Exatamente, senhor Ademir. E o Dom Nelson, quando ele conta do seu estudo lá, ele passou 5 anos estudando em Roma, ele era recém-ordenado padre, novinho. Ele diz para mim que ele, quando foi mandado para Roma para estudar, ele não sabia nem falar buongiorno em italiano. Ele foi assim mesmo, e era véspera de Natal, quando ele partiu para estudar, recebeu a notícia dos seus superiores, né? E como padre religioso, tinha como a obediência, era um dos princípios, né? O voto de obediência que eles têm. Então ele foi enviado para estudar, por quê? Porque ele era um jovem promissor, muito inteligente, muito capacitado, e de uma capacidade humana de compreensão das pessoas, então por isso ele foi estudar filosofia. E esse aqui é o único livro que ele tem, ele não escreveu assim, né? Tem escritos assim, homilias, artigos, palestras, mas não livros. Esse é o único livro dele, é a tese de doutorado, que ele concluiu em 82. Então, e isso traz, o meu livro da biografia dele, traz assim especificamente detalhes de todo o seu tempo de estudante e, sobretudo, no dia que ele defendeu a sua tese de doutorado, que valerá a pena ler. Tá certo, perfeito. E onde que nasceu Dom Nelson? O sobrenome é estrangeiro, né? Estrangeiro. Alemão? Não. Westrup é dinamarquês, de origem por parte de pai, né? E significa rocha do oeste. Olha. O Westrup. Westrup. E depois o Berkenbrock, ele não tem o sobrenome Berkenbrock, mas a mãe é Berkenbrock, de origem alemã. Então o Dom Nelson tem a descendência dinamarquesa e alemã. Onde que ele nasceu? Ele nasceu no município de Imaruí, São Luís, era o bairro, o vilarejo, né? Que fica na região de Santa Catarina, região sul de Santa Catarina, diocese de Tubarão. Tá. E só um instantinho, vale lembrar, Ademir, para os nossos ouvintes ou leitores, que
São Luís, lá em Santa Catarina, é onde nasceu a beata Albertina Berkenbrock, que é a mártir, né? Muito assim, lá em Santa Catarina e no Brasil, a Albertina, ela conta com muitos devotos. Ela morreu com 12 anos e é prima de Dom Nelson. Olha só. Ou melhor, Dom Nelson é primo da Albertina Berkenbrock. Legal, tá certo. E foi então no dia 11 de setembro agora, ele completou seus 80 anos. Vai completar agora, se Deus quiser. 80 a gente fala que completou vida. Porque vai entrar no ar. Tá certo, seu Abdemir. Foi uma gafe aqui. Não foi nada. Você trouxe várias fotos e a gente tem aqui uma bem legal, né? Quando ele estava no seminário, é isso? Essa foto aqui, ela é bem querida do Dom Nelson, é a turma dele de noviciado, que foi em 1957, foi na cidade de Curupá, Santa Catarina. É uma foto de despedida de um período do seminário para entrar no outro período, que era o período mais rigoroso, o período do noviciado. Tá certo. Um segundo documento, tudo isso está no livro? Tudo isso está no livro, essa foto. Aqui seria a primeira celebração? A primeira missa do Dom Nelson. No livro da biografia dele, o capítulo da primeira missa é um capítulo assim muito marcante e muito emocionante também. Eu acho que o leitor vai se emocionar, porque o Dom Nelson, eu pude perceber, e quando ele conta, a gente nota isso, que a primeira missa foi para ele, na vida dele, um momento histórico, um momento vital mesmo, porque ele foi para o seminário com 11 anos de idade. Né? Com mais de 10 anos de estudo, ele se tornou padre. Então, aquele dia da primeira missa, da sua ordenação e na sequência a primeira missa, foram dias assim especialíssimos para o Dom Nelson. E a gente pode ver a expressão dele na foto, como ele está feliz, como ele está assim místico, né? E no livro isso vai retratar bem. Que legal, que joia, beleza. Numa terceira foto, numa outra foto, ele já é padre, né? Padre. Ele está em Roma, é isso? Exato, em Roma. Ele está recém-chegado em Roma, essa foto aqui, porque ele ficou padre no dia 28 de junho de 1964 e em dezembro do mesmo ano ele foi enviado para estudar em Roma, né? E aí essa foto ele está lá de batina, naquele tempo os padres usavam batina, e está assim com um olhar reflexivo, com um olhar assim, meio que o que será, né? Como vai ser o futuro aqui em Roma. Mas ele tirou de letra e ficou 5 anos sem ver nem ouvir ninguém da família, Ademir. Isso é um testemunho forte, porque não é fácil, né? Você ficar longe da família. Ele tinha uma irmãzinha, a Gorete Westrup, que tinha 5 meses quando ele foi. Quando ele voltou, ela tinha 5 anos. Os pais, tudo isso. Essas fotos são do álbum pessoal dele? Do álbum pessoal dele. Ele foi separando, foi te mostrando? Exato. E ele tem uma alegria, o Dom Nelson, assim, ele gosta de recordar, gosta de lembrar. Você gravou as entrevistas? Como é que foi o seu trabalho, né? Vamos fazer um livro de Dom Nelson. Como é que foi a sua sistemática para fazer essa biografia? É interessante, eu gosto muito de escrever. Esse está sendo o meu primeiro livro publicado, mas eu já tenho 3 livros em andamento. Adoro escrever, sempre escrevi artigos, textos, depoimentos sobre Dom Nelson, mas nunca tinha me passado em escrever a biografia dele. E o Dom Nelson é muito querido, tem muitos fãs e muitas fãs por aí. E uma das meninas amigas da gente, que sempre participa das missas dele, me deram a ideia o ano passado, voltando de uma missa de domingo, a Elaine Vence Guerra de São Caetano do Sul, da paróquia Nossa Senhora da Candelária. Aliás, a Elaine, ela é... Vence Guerra? Isso, família Vence Guerra, em São Caetano do Sul. Conheci um senhorzinho, ele era da esquerda, militante, Vence Guerra. Nunca a Elaine me falou sobre a sua família, eu vou perguntar. Ele morava em Utinga. Em Utinga, era muito amigo do seu Miguel Guilhem, do Filadelfo Braz, Marcos Andreotti, eles que me apresentaram o Vence Guerra. Pude conversar com ele, depois ele falece. Ele era um operário, né, lutador, tempo do Dom Jorge. Olha que só, era o bispo uma década forte, marcante, né? sem dúvida. E a Elaine Vence Guerra. Isso. O sobrenome é incomum, provavelmente. Quem sabe ela faz uma entrevista com o senhor também, claro, né? Eu não lembro o primeiro nome do Vence Guerra. Eu também não vou saber. Era de Utinga, eu lembro que muito as histórias que ele contou. Ela e mais uma outra amiga nossa, a Edna Tiemi Yamanishi, a Edna é de origem japonesa,
trabalhou muito tempo na Volkswagen, São Bernardo, né? E muito querida também. Então as duas falaram para mim, por que você não escreve a vida do Dom Nelson, a biografia dele? Em vida, né? Em Isso vida. que é legal, não, aí né? que tá, porque homenagear alguém em vida. Aí eu falei, tá bom, né? Aí isso foi em outubro. Em novembro eu falei, por quê? Vou começar a escrever a vida do Dom Nelson. Mas o meu plano naquele momento não era assim tão rápido. Eu ia escrever sem pressa, fazer uma pesquisa bem mais talvez elaborada. Mas aí eu tô lá escrevendo, de repente começo a pensar, ele vai fazer 80 anos de vida e por que não apressar o livro Sim. e que o livro seja uma homenagem para ele por conta desses 80 anos que ele vai fazer. Aí eu comecei ele e peguei fogo. Fazer ou ele resistiu? Resistiu, É, né? Melhor porque não. a primeira coisa seria eu pedir autorização para ele, porque se ele não autorizasse, nada feito. Senão você faria uma biografia não autorizada? Né? Mas aí não era legal. Não era mas legal. ele, aí depois de uma bastante insistência, ele me deixou livre para fazer, e depois no fim das contas me ajudou muito com os dados históricos, com a escolha das fotos. O livro está recheado de fotos históricas, fotos marcantes. E aí então o livro foi fluindo e graças a Deus, em junho o livro estava pronto. E junho desse ano, E eu já desde março já estava em contato com as editoras, para conseguir uma editora que acreditasse no meu trabalho, aprovasse a publicação, né, e tocasse. E a editora Vozes, a quem eu agradeço publicamente, legal. apoiou, acreditou, e já entregou o livro. Você sabe que agora nós temos várias editoras aqui na região, inclusive o selo editorial, que a gente vai conversar com as editoras. Que beleza! Isso é muito bom. Sabe, de repente a memória está ganhando um vulto, né? Uhum. Selo editorial. Maravilha, parabéns. Essa foto aqui também é fantástica, ele está olhando com muito carinho pro Papa João Paulo II. João Paulo né? II. O Dom Nelson ele teve uma convivência muito marcante e longa com João Paulo II. Porque toda a década de 80, Dom Nelson passou de novo em Roma, agora como atuante, como membro do Conselho Geral da sua congregação em Roma. Então ele tinha uma convivência com o Papa. E toda vez que ia algum padre brasileiro em Roma, ele levava para conversar, para pedir a bênção do Papa. E era meio que amigos, assim, bem próximos, né? Tanto que no livro vai aparecer muito o histórico de Dom Nelson com o Papa, não só com o João Paulo II, também com o Bento XVI e com o Papa Francisco. Tá? O atual, né? O atual, E ele, nessa foto ele está com um padre jovem padre, isso, que ele levou lá para cumprimentar o João Paulo II. Não sei se você sabe o nome dele. Não me lembro o nome dele, esse aqui deve ter sido na década de 90, quando o Dom Nelson era bispo em São José dos Campos. Tá. Dom Nelson, então, ele 5 anos em Roma e depois... Como estudante. Depois mais 12 anos em Roma como membro do Conselho Geral da Congregação, que ele morava na Casa Geral da congregação dele, que ele pertence à Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, e a Casa Geral fica bem próximo, 1 quilômetro apenas do Vaticano. Então ele tinha uma convivência diária com o Vaticano e ele trabalhava ali. E ele era o visitador de diversos países da América Latina, a região da Espanha, a região de Portugal e a região também da Polônia. Então nesses 12 anos, o Dom Nelson diz que seu armário eram as malas. Ele vivia mais viajando. E nessas viagens todas, Ademir, Dom Nelson conheceu lugares maravilhosos. Ele é um homem de uma cultura maravilhosa, porque soube aproveitar o seu período em Roma, na Europa. Ele aprendeu a falar o italiano e ele fala muito bem o francês, né, o italiano em primeiro lugar, o alemão, ele fala fluentemente o alemão. Família, né? E também porque ele passava suas férias de estudante na Alemanha, ajudando os padres nas paróquias. Quando é que ele é ordenado bispo? 1991. Tá. Ele foi eleito bispo em abril de 91 por João Paulo II. Né? E o livro vai trazer esse capítulo com muita emoção também, que é um dos capítulos principais do livro, é a sua ordenação episcopal. A nomeação, que ele estava ainda em Roma, né? E depois a sua ordenação em São José dos Campos. E a primeira diocese? São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Aí que você o conhece? Exato. São 28 anos que eu trabalho com Dom Nelson. Eu tinha 20 anos quando eu fui enviada para a casa dele, né? Então ele era recém-bispo lá em São José dos Campos, onde ele ficou 12 anos. Depois de 12 anos foi enviado para cá
Santo André, Santo Grande André, ABC? para o Grande ABC, Diocese do Grande ABC. Então foi um desafio assim para ele marcante também. Trocar, né, o interior, né, Exatamente. por uma cidade que efervescente, metrópole, né, onde passou Dom Jorge, onde passou Dom Cláudio, né? Exato, É realmente um desafio. com certeza. Certo. E o que o Dom Nelson pensa do Grande ABC? O Dom Nelson ele chegou aqui com muita vontade de colaborar, de ajudar e inclusive no livro a gente traz o depoimento do Dom Nelson, o primeiro depoimento dele no dia da posse dele aqui em Santo André, que foi 29 de novembro de 2003. Chegou com muita vontade de trabalhar a comunhão com o clero, a unidade, porque o Dom Nelson sempre fala, os padres são os primeiros colaboradores do bispo. E se o bispo tem uma boa convivência, um bom relacionamento, acolhe, valoriza os padres, ele está garantido no seu trabalho, né? E a diocese, ela está situada na sociedade, ela está envolvida, né? A igreja está envolvida com a sociedade. E o Grande ABC, ele é uma região pujante, uma região rica, maravilhosa, mas também tem os seus desafios de pobreza, de favelas, né? Tudo isso. Então o Dom Nelson abraçou toda essa realidade. E construiu o grande prédio da Mitra Diocesana. É verdade, é verdade. Foi um dos primeiros, assim, desafios e primeiras metas. E ele mora hoje a 2 minutos. Né, não, é ali, da super praia perto. Maurinéia Aparecida dos Santos, a irmã Maurinéia. Fala um pouquinho de você, onde você nasceu, o que você estudou. Tá certo, Ademir. Quem que é a Maurinéia? Tá bom. Eu sou mineira. Mineira. Né? O sotaque não nega. Não nega. Eu gosto de ser mineira, as alterosas, né? As tá. montanhas de Minas Gerais. Sou da região sul de Minas, que é Lambari. É uma cidade pequena, com 22 mil habitantes. Eu conheço, perto de... São Lourenço. Circuito das Águas. Turismo, né? Turismo. As águas minerais ali. Eu, quando vou para Lambari, eu trago no mínimo 50 litros de água. Que é maravilhosa, a fonte, né, mineral natural. Caxambu, né? Caxambu, São Lourenço, Campanha, Cambuquira. Cambuquira, isso. Isso, Cambuquira e Lambari. Então eu sou de Lambari e trabalho com o Dom Nelson, como eu disse, há 29 anos. Sou religiosa, né, consagrada. É meu primeiro livro. E eu estudei, assim, só o 2º grau incompleto, que hoje é o ensino médio. Tá. Não tenho nenhuma faculdade. Tá certo. Como é que é o título do livro? Eu estava meio que guardando para ser assim uma... Não, porque nós estamos mostrando a capa do livro agora. A capa do livro, então... O Fábio vai ter que mandar para a gente a capa do livro. É isso aí, Fábio. Mas assim, a capa, o nome, o título principal é a biografia de Dom Nelson, mas tem um subtítulo que é Miudezas da Vida. Legal. Eu fiz assim uma lista de mais de 40 nomes, 40 títulos, para que eu pudesse escolher, e o próprio Dom Nelson me ajudou a escolher. Ele se simpatizou por Miudezas da Vida. Por quê? Porque no livro do Dom Nelson, o leitor não encontra dramas, suspenses, sabe assim, é uma vida tranquila, que vai se desenrolando, vai acontecendo, desde a sua infância, sua adolescência, juventude, né? Depois como estudante, para padre, bispo, agora bispo emérito. Então vai assim cronologicamente numa tranquilidade. Então, miudezas da vida. A vida nossa, de cada um de nós, é tecida por miudezas, por detalhes, por pequenas coisas que são grandes porque a gente é que torna grande. Perfeito. Maurinéia, eu vou pedir para você olhar para a câmera e convidar. Tá. Como é que as pessoas fazem para conseguir o livro, a biografia de Dom Nelson? Como é que consegue? Então, no lançamento a gente já disponibilizou o livro, né, na Catedral, e a partir do dia 12 o livro ficou disponível na Livraria Paulus, aqui no centro de Santo André. Depois, comigo mesmo, através do meu WhatsApp, que eu vou disponibilizar também, as pessoas podem conseguir. Na Paróquia Nossa Senhora da Candelária, com o Padre Felipe. Na Paróquia Bom Jesus de Piracicaba. Padre Felipe é um historiador. Maravilhoso. Ele é uma enciclopédia ambulante. Falar Padre Felipe, porque ele como se fosse um filho. É um menino, né? Exato. Menino de Mauá. Mauá, da Paróquia São José, da Vila Assis, Brasil. Ô, Padre Felipe, vem conversar com a gente aqui, contar essas histórias. O livro, como que é? Semente do Grande ABC, acompanha um CD. E quem é o narrador?
é o Padre Felipe. Belezinha. Sem saber. Olha. Eu fiz uma gravação com ele, foi tão legal que a gente aproveita aquela narração que não foi feita para fazer o Sim. Então ele Aproveitou. E eu aprendi muito com ele. O Padre Felipe é maravilhoso. Anos no máximo, Acho que nem isso ainda. Molecão de tudo. Mas tem uma inteligência brilhante, uma Então, capacidade. Indo lá na Candelária, consegue o Padre Felipe. Depois em Bom Jesus de Piraporinha com o Padre Beto e também ainda vou ver um ponto em São Bernardo do Campo, ainda não tenho. A matriz, né? Na a matriz, Basílica, na né? Basílica ali não conheço agora o atual pároco, Agora né? é No meu mexicano? tempo era pois é. Alexandro? Eu Ele preciso foi conhecê-lo. eu conheci na procissão dos carroceiros. Na ano. festa de Nossa Senhora, né? E não dava pra... Você é o sotaque mineiro, ele é o sotaque castelhano, Tá né? vendo? Mas a gente se comunica. E o livro custa R$20, né? É um custo, acho que bastante acessível. Sim. E acredito que o leitor vai ficar bem contente de ler a história de Dom Nelson. E na coluna Memória a gente vai colocar direitinho no seu WhatsApp. Estamos colocando também aqui na... Tá bom. Depois você passa pra Passo. gente, né? E vamos torcer, vai ser uma coisa bem legal. E que venha acredito que depois sim. a biografia de Padre Dom Nelson. Dom Jorge, o José Marquês, colega da gente aqui no jornal, chegou a escrever, não foi publicado, está com a irmã Maria Miele. De repente dá para publicar. Olha, você está começando... Vou conversar com as minhas amigas da Nova Editora para editar. Vou ficar feliz, hein? Vai ficar feliz, tá bom? Tá, obrigada. Irmã Marinéia, prazer em Igualmente. revê-la, porque a gente já Obrigada, se conhecia. pois Parabéns pelo trabalho. Obrigada. A memória, puxa vida, isso é muito rico. Tá, obrigado por esse espaço que o senhor... Muito sucesso para vocês. Deus te pague. Na semana que vem, mais um assunto ligado à memória do nosso grande ABC. Uma região operária, uma região industrial, mas que tem uma história fantástica contada por pessoas como a irmã Marinéia. Então, até semana que vem.